Oi, sou a professora Majoelza Sloring. Vamos para mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Aula 8. Texto teatral. O que será esse texto teatral? A gente já percebe que vem de teatro. Vamos entender como que ele acontece no texto escrito. O texto teatral está muito relacionado à fala. Muitas vezes, nele se busca representar, de alguma maneira, o jeito de falar das pessoas nas falas das personagens, pois o falar faz parte da nossa identidade. As palavras, o jeito de combiná-las e o modo como são pronunciadas podem mudar de acordo com o lugar em que a pessoa mora, vive, o grau de escolaridade, a idade, a profissão, entre outras características de quem está falando. O nosso texto é Folia dos Três Bois. Nesse texto nós temos 4 personagens. Vamos conhecê-las. Tem o galo, eu tenho o arauto, que é o mensageiro do texto, eu tenho o Zé, que é o boneco, e tenho a das Graças, que é a boneca do texto. E o texto é de Silvia Ortoff. Então, vamos analisar o trecho abaixo para compreender essa pergunta. O Zé pergunta: seu moço, esse é o caminho da serrinha, é? O arauto, mensageiro, responde: chamou? E o Zé: este é o caminho da serrinha de Sericecó? O mensageiro responde: para ir para a serrinha tem que passar por um pé de alecrim. O caminho para a serrinha de Sericecó. Qual foi a pergunta? O que as personagens Zé e das Graças queriam saber? O que eles perguntaram para o mensageiro? Eles queriam saber o caminho da serrinha de Sericecó. Próxima questão, que é a questão 5 da sua aula 8. No final do texto, em vez dos nomes de uma personagem, aparece a palavra voz diante de algumas falas. Vamos ver de que forma. Letra A. De quem é essa voz? Letra B. Por que, em vez do nome da personagem, aparece o termo voz? Vamos analisar o trecho? O Zé gritando: moço, moço! Aí a voz responde: o que é? E Zé: e falta muito para a gente chegar lá na serrinha de Sericecó? Aí a voz responde: nem muito, nem pouco. Um muito pouco só. Letra A. De quem é a voz? A voz é do arauto, do mensageiro. Porque quando a gente faz a leitura do texto, a gente entende, o texto nos informa que nesse momento o arauto já saiu de cena. Então aparece apenas a voz dele. Por que, em vez do nome da personagem, aparece o termo voz? Porque nesse momento o arauto não está mais na cena do teatro. Seguindo. Questão 6. Releia o trecho do texto e depois responda às questões. O trecho. Zé falando. O Zé é o boneco, lembram? Por um boi amarelinho já passamos, né, das Graças? Aí a das Graças responde: é sim, Zé, tudo amarelinho, com chifres cheios de fita assim. Letra A. Qual é a cor do boi citada no trecho? Está clara isso ali no texto? Essa pergunta eu consigo responder só lendo o texto novamente? Sim. A cor amarela. Letra B. Amarelim é o diminutivo dessa cor. Qual é a outra maneira de escrevê-lo?
Lembra lá que nós falamos de como as personagens falam, dependendo de onde vive, do seu grau de escolaridade, etc. Eles falaram amarelinho, mas é assim que se escreve amarelinho? Não, eu escrevo amarelinho. Letra C. Qual é a diferença entre essas duas maneiras de escrever o diminutivo? A diferença é que uma das palavras é escrita com im, amarelim, im no final. E a outra com inho, inho, amarelinho, no final da palavra. Vamos ler esse trecho aqui. Arauto falando. Aqui só tem as falas do Arauto para a gente entender o que a gente quer lá na frente. Para ir para a serrinha tem que passar por um pé de alecrim. Aí depois ele fala assim, se passaram por um alecrim, falta passar por um boi amarelinho. E Arauto informou também para o casal. E tem que passar por uma ema e por um galo. E por último ele falou, se já passaram por tudo isso, estão no caminho certo da serrinha de Sericecó. Até mais, gente. Vejam entre parênteses que nesse momento ele sai de cena. Vamos analisar esse esquema aqui agora. Esse esquema vai nos trazer as informações básicas e importantes do texto. Vai fazer um apanhado geral de tudo que o texto trouxe para a gente. Quem é o casal de personagens? Zé e das Graças. Aonde as personagens querem chegar? À serrinha de Sericecó. Teve, em algum momento, por etapa, é que foi informado para eles que caminho eles deviam seguir. Então, vamos ver. Por etapa, a primeira dica, pé de alecrim. Eles teriam que passar primeiro pelo pé de alecrim. Depois, por um boi amarelinho. Passar pela ema e, por último, passar pelo galo. Quem deu as informações? O Arauto. Lá no início, lembra que eu falei que ele era o mensageiro? Que estava levando essas informações? Quanto ainda falta para chegar? Nem muito, nem pouco. Um muito pouco só. Não ajudou muito não, mas o casal seguiu em frente. Momento da gramática. Oba, quem gosta? Eu gosto. Os substantivos podem ser utilizados no aumentativo e no diminutivo, porque aceitam flexão em grau, podendo ser referidos em 3 tamanhos distintos: normal, diminutivo e aumentativo. O grau normal do substantivo indica o tamanho normal de um objeto ou de um ser. O grau diminutivo do substantivo indica o tamanho diminuído de um objeto ou ser. E o grau aumentativo do substantivo indica o tamanho aumentado, ou seja, que está maior, de um objeto ou ser. Exemplos. Eu tenho aqui no grau normal a palavra amarelo. Eu tenho no grau diminutivo amarelinho. E tenho no grau aumentativo amarelona. Ela é amarelona, tá grande. Prefixo e sufixo são morfemas que se juntam às palavras a fim de formar novas palavras. O nome prefixo ou sufixo é dado dependendo do lugar que ocupam na palavra. Vamos entender isso melhor. Para determinar o diminutivo ou aumentativo de uma determinada palavra, usamos o prefixo, ou seja, o radical que vem depois da palavra.
Radical? O que é isso, professora? É o corpo da palavra. Tem o seu significado básico. Exemplos. Grau normal da palavra amigo. O que está de verde, até onde está de verde, nós chamamos de radical. É o corpo da palavra. O que passar daí para lá, ele pode ser flexível. Então, a gente pode vê-lo no aumentativo ou no diminutivo. Grau aumentativo da palavra amigo. Sufixos, aço e ião. Eu posso tanto falar amigaço, como posso falar amigão. Muito amigo, né? Muito, muito. No grau diminutivo, eu tenho o sufixo inho. Amiguinho. Atividade 2, que está na aula 8, fala o seguinte: escreva as frases e substitua as palavras destacadas pelo aumentativo. Letra A. Ganhei um trem e um avião de presente de aniversário. Qual é o aumentativo de trem e de avião? Eu falo trenzão e falo aviãozão. Vemos que o que está em vermelho é o sufixo dessas palavras. Meu carro quebrou. Meu carrão quebrou. Renato é meu amigo. Renato é meu amigão ou meu amigaço. O cachorro do Paulo é feroz. O cachorrão de Paulão é feroz. O que está em vermelho é o sufixo dessas palavras. Na atividade 4, já está pedindo o diminutivo desses animais aí. Letra A, filhote de leão é leãozinho. Filhote de pato, patinho. E filhote de camelo é camelinho. O que está em vermelho é o sufixo dessas palavras. Daí, essa explicação, você vai continuar fazendo as atividades que estão propostas nessa aula. A educação não pode ser delegada somente à escola. Aluno é transitório. Filho é para sempre. É uma frase de Sami Tiba. Momento da família. Se filho é para sempre, durante esse período de pandemia, a rotina de todo mundo ficou tensa, ficou diferente e as famílias estão experimentando ficar mais tempo em casa. Até mesmo porque está sendo necessário. E é um período que exige cuidado, exige atenção, principalmente as nossas crianças, que ficam muitas vezes ociosas, entediadas, não tem o que fazer. Então, é muito importante a família entrar em ação nesse momento. De que forma? Culinária. A mamãe está vendo ali seu filho, sua filha, sem ter o que fazer, desconfortável, não pode brincar na rua, não pode brincar com o coleguinha, devido ao isolamento. Ela, de repente, tem a ideia de fazer uma receita gostosa com esse filho, um bolo, uma vitamina. E assim, além de passar o tempo junto, a criança está fazendo alguma coisa, o que é importante para ela. Passando um momento também a mais com a mãe, né? Fazer brincadeiras, jogos, dançar, contar histórias e outras tarefas domésticas também, né, gente? É muito importante pôr o filho para limpar o quarto, para fazer as atividades da plataforma, que é bom estipular um tempo para isso. Tantas horas do dia você vai fazer as aulas da plataforma, porque é importante para você aprender. É a maneira que você está tendo no momento de ter esse desenvolvimento. Então, eu espero que você em casa tenha esses momentos com seu filho, ajude essa criança a passar esse momento difícil, né? Esse momento de ficar em casa realmente não é fácil para nós adultos e com certeza para as crianças também não. E para acessar a nossa plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Até mais. Tchau, tchau.